sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler até o verso 11. Na realidade, eu li esse texto, se eu não me engano, no domingo, agora no momento de ofertório. Eu queria que nós meditássemos um pouco nessa palavra, Lucas, capítulo 5, né? A pesca maravilhosa dos discípulos. Amém? Você encontrou? Diz assim a palavra de Deus, que certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe nessa noite e que possamos ouvir a voz de Deus nesse lugar. Amém? Nós já fizemos orações, já clamamos a Deus, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E esse texto da palavra de Deus mostra como era o ministério de Jesus. Como o ministério de Jesus era intenso, vibrante, cheio de vida. Como o ministério de Jesus, mudava a vida das pessoas. Porque por onde Jesus passava, a multidão seguia, apertava Jesus, porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. A realidade, queridos, é que aquele povo estava sedento por ouvir a voz de Deus. Havia uma sede espiritual, havia um deserto espiritual na vida dessas pessoas, que faltava ainda a revelação de Deus. Jesus aparece pregando uma mensagem diferente da forma como os fariseus pregavam. Jesus não apontava aquelas pessoas segundo a lei, tentando ali enclausurar as pessoas. Pelo contrário, a mensagem de Jesus libertava, a mensagem de Jesus tirava aquelas pessoas do deserto e enchia de vida aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam secos espiritualmente. E Jesus então, por onde passava, levava uma grande multidão. Enquanto Jesus estava ali sendo apertado pela multidão, a Bíblia diz que ele olhou e viu 2 barcos. E quando ele olhou para esses barcos mais próximos, os pescadores, os donos dos barcos, aqueles que eram responsáveis, estavam lavando as suas redes, se preparando para uma nova pescaria, talvez no outro dia, muito provavelmente no outro dia. A realidade, queridos, é que
enquanto a mensagem de Deus precisava ser pregada, enquanto havia um desafio diante de Jesus, ele não deixou de olhar para aqueles que estavam trabalhando, para aqueles que estavam realizando uma atividade, para aqueles que estavam no seu cotidiano, no seu dia a dia, trabalhando. Jesus olha para eles que estavam lavando as redes, desistindo praticamente daquele dia, terminado aquele dia que muito provavelmente tivesse sido um dia ruim. Eu não sei você, querido, mas às vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa labuta, muitas vezes nós temos dias ruins. Tem dia que parece que sai tudo errado. Tem dia que parece que a gente está como esses pescadores aqui. Saí, voltei para casa e não trouxe nada. Só trouxe tristeza. Só trouxe angústia. Só trouxe situações desagradáveis. Hoje parece que tudo saiu errado. Tem dia que a nossa vida está assim. Existem momentos da nossa vida que ficamos dessa maneira. Mas o mais importante, queridos, é que quando tudo der errado, você ainda pode lavar as redes, se preparar para o próximo dia, porque talvez no outro dia tudo dê certo. Talvez no outro dia a tua sorte pode mudar. Talvez no outro dia algo novo pode acontecer na sua vida. Entenda, cada um de nós tem uma alegria em fazer alguma coisa. Eu não sei qual é a sua alegria, eu não sei por qual motivo você trabalha. Tem gente que diz, olha, eu trabalho só para me sustentar. Eu trabalho só para poder ter um recurso de casa. E muitas vezes, quando nós trabalhamos somente para trazer aquilo que é o sustento da nossa família, nós trabalhamos infelizes. Quantas pessoas se limitam no seu trabalho, porque dizem, não, eu só faço o que me mandam, eu só faço até aqui, porque até aqui é a minha responsabilidade. Mas fulano, o camarada está morrendo aqui na tua frente, tu é enfermeiro, tu não vai fazer nada, não, porque da porta para dentro, eu sou enfermeiro, da porta para fora já é outra coisa. Tem gente que se limita, e daí não age, não trabalha para trazer alegria, não trabalha com um propósito, não tem alegria nem prazer naquilo que faz. E por não ter prazer naquilo que faz, acaba que constantemente vive uma vida, uma vida de tristeza, uma vida que muitas vezes é desagradável, ou está sempre procurando alguma outra coisa, porque aquele trabalho, aquela situação não traz alegria para ela. Mas a alegria dos discípulos, queridos, estava em pegar peixe. A alegria daqueles homens estava na pescaria, na atividade. A alegria daqueles homens estava em eles estarem juntos, em eles estarem com o mesmo propósito. E talvez nós comecemos muito bem uma atividade, talvez nós comecemos a fazer algo muito bem, algo que nos traz alegria. Começa uma empresa, muito bem, é alegria, é inauguração, começa vendendo, que maravilha. Só que vai haver dias que você não vai vender nada. Só que tem dias que você olha e parece que tudo está nublado, parece que tudo está congelado para você. Todo mundo está vendendo, menos você. Parece que você perdeu a alegria daquilo que você estava fazendo. Parece que a empresa que você montou já não tem mais, ou não traz mais aquela alegria. O casamento começa, é uma alegria, é uma festa. Leva para o cinema, leva para o teatro, passeia no Parque do Flamengo, vai para lugares, viaja, pega um avião, daqui a pouco o tempo fica nublado. E
Relacionamento às vezes é assim, queridos. Parece que está tudo bem, mas a gente dá uma palavra. Quando olha para o rosto da pessoa amada, parece que tem já uma nuvem negra se formando. Aí a gente percebe alguma coisa está errada, alguma coisa eu falei. E o homem, muito mais desligado, até perceber o que foi que aconteceu, só Jesus. E queridos, às vezes existem situações na nossa vida que perdemos a alegria. Perdemos a alegria porque não sai, ou as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Não saem do jeito que nós achamos que deveria ser. Porque se eu sou pescador, a alegria que eu tenho é em pegar peixe. Se eu comecei um relacionamento, a alegria que eu tenho é estar com a pessoa amada. Se eu montei uma empresa, a minha alegria é ajudar as pessoas com aquela empresa. Se eu comecei a carreira, eu quero continuar nessa carreira. Eu quero evoluir, eu quero crescer. Se eu comecei na carreira da fé, na caminhada com Deus, eu preciso crescer em fé. Eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas, eu quero ver Deus agir na minha vida, eu quero ver. Jesus então atraía a multidão, pega um desses barcos emprestados e começa a pregar a palavra de Deus. E prega. E quando Jesus termina, Jesus se volta para esses discípulos, quando acaba de falar, e diz, olha, lancem ao mar e lancem novamente a rede, pesquem. E depois de ter ouvido a mensagem de Jesus, depois de terem escutado aquilo que Jesus falava, os discípulos agora precisavam colocar em prática. E entenda que toda palavra de Deus, ela está relacionada com a prática. Toda palavra que Deus fala para você está relacionada a uma atitude que você precisa tomar. Toda palavra que Deus nos diz, ela está vinculada a uma ação que precisamos tomar para que aquela palavra se concretize na nossa vida. Palavra sem ação não gera mudança. Palavra sem uma ação da nossa parte não gera transformação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos palavras, nós ouvimos mensagens, nós ouvimos pregações, mas não aplicamos a palavra na nossa vida. E por não aplicar, por não tentar colocar em prática, por não agir naquilo que Deus nos manda, muitas vezes essa palavra não se concretiza. Então Jesus fala algo para pescadores experimentados, dizendo, vai, faz aquilo que vocês já estão acostumados a fazer todo dia. Mas agora faz conforme a minha palavra. Mas Jesus não é a hora, não é o tempo, não é o momento, Jesus. Não é aquilo que estamos acostumados a fazer. Mas é pela tua palavra. Muitas poderiam ser as objeções de Pedro, de Simão. Mas depois de ouvir a palavra de Jesus, eu acredito que o coração deles se encheu de fé. Eu acredito que eles agora estavam cheios de fé para ir e lançar as redes. E é por isso, querido, que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós oramos hoje. É por isso que nós ouvimos a palavra hoje. Porque nós precisamos encher o nosso coração de fé para colocar em prática aquilo que Deus nos manda fazer. Nós sabemos o que precisamos. Você sabe que você tem que perdoar. Você sabe que você tem que dar outra face. Você sabe que você tem que orar. Você sabe que você tem que ler a palavra de Deus. Mas muitas vezes você coloca outras prioridades na frente. Muitas vezes eu coloco outras prioridades. Coloco outras coisas em primeiro lugar. Mas quando o meu coração está cheio de fé, eu olho para Jesus e digo, Senhor, é pela tua palavra. Conforme a tua palavra, Senhor. Eu vou lançar a rede. Eu vou
fazer conforme a tua palavra. E meu irmão, a igreja, quando ela se move conforme a palavra de Deus, maravilhas acontecem. Meu irmão, quando você coloca a tua fé em ação, coisas espirituais começam a acontecer na sua vida. Quando você coloca a palavra de Deus como prioridade, maravilhas começam a acontecer dentro da sua casa. Aquilo que não acontecia há muito tempo volta, a alegria volta, a maravilha volta. É porque você colocou Deus em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele disse, olha, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, Jesus. A noite que é a hora de pegar, a noite é que é a hora que o pescador vai pescar. Mas agora não sei nem que horas são. Sei lá, está de tarde. Mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. E queridos, a Bíblia diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que o outro barco teve que prestar apoio, prestar auxílio. Então, quando eles chegaram em terra com aquela quantidade absurda de peixes, a Bíblia diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Pedro reconheceu que aquilo só poderia ser um milagre de Deus. Aquilo só poderia ser algo vindo da parte de Deus. E quando nós estamos diante de um milagre de Deus, diante de algo que Deus faz na nossa vida, o que nós precisamos fazer realmente é nos prostrar e reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. E Pedro diz então, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Na realidade, essa frase estava habilitando Pedro ao ministério. Essa frase estava habilitando Pedro a ser um discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo tem que reconhecer que é pecador. Porque para ser discípulo tem que reconhecer que você não tem nada, que tudo vem de Deus. Você tem que reconhecer que você tem falhas, você tem erros. Você tem que reconhecer que você precisa da graça de Deus. Nós, para começarmos algo em Deus, para começarmos agora uma atividade espiritual, precisamos em primeiro lugar reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Pedro disse, olha Senhor, sai daqui Jesus, fica longe de mim, porque eu tenho muito pecado. A realidade dele, o conhecimento de Pedro, daqueles que pregavam e que colocavam regras, era de que Deus só poderia estar próximo daquele que fosse perfeito, daquele que cumprisse a lei, daquele que vivesse conforme os ditames da lei. Mas Jesus então nos inaugura a graça de Deus, nos revela a graça de Deus, porque você mesmo sendo pecador, porque você mesmo sendo falho, porque você muitas vezes sendo incapaz de cumprir a lei, Deus olha para você com misericórdia, Ele te escolhe, Ele te dá uma missão, Ele te dá um propósito, e Ele diz para você, faz conforme a minha palavra, e quando você faz isso, Ele te dá uma nova chance. A chance de agora ser um discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é alegria todo dia, querido. Ser discípulo de Jesus é festa todo dia. Aleluia. Ser discípulo de Jesus é agora trabalhar para uma causa muito maior. Se antes o propósito de Pedro, de Simão, daqueles homens, dos seus sócios, filhos de Zebedeu, Tiago e João, era pegar peixe para sustentar a sua família. Se antes o propósito era a alegria da pesca, então Jesus dá uma missão muito maior. Agora a alegria deles não é mais pegar peixes, mas agora serem pescadores de almas. Trabalhar por algo eterno. Trabalhar por algo que o salário não é aqui, o salário é na eternidade. O salário não é agora, mas o pagamento vai ser lá na glória com o Senhor. Não temas, Pedro. Não temas. E é isso que Deus fala para você nessa noite, meu irmão. Diante do chamado de Deus, diante das maravilhas de Deus, diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, não temas, não tenha medo.
Porque se é Deus que está fazendo, querido, Ele te guarda, Ele te protege. Não fique preocupado com aquilo que vão pensar de você. Não fique inquieto com aquilo que vão falar a respeito da sua vida. Porque de agora em diante, você é chamado por Deus. Você tem um propósito em Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Algo muito maior com você. É um propósito entre você e Deus. Não temas. Quantas vezes nós somos chamados por Deus e tememos? Ficamos acomodados, ficamos no mesmo lugar, ficamos com pensamentos em coisas passadas. Pedro demonstrou que agora ele estava pronto para uma nova caminhada com Deus, para um caminho excelente, ser pescador de homens. O que te traz alegria hoje, minha irmã? O que traz alegria para você hoje? Será que o seu trabalho traz alegria? Será que os seus estudos traz alegria? Será que o seu casamento traz alegria? Será que a sua igreja traz alegria? O seu ministério traz alegria? Será que os seus filhos trazem alegria para você? O que traz alegria para você hoje? Saiba que se há algo na nossa vida que não está trazendo alegria, ou que não está produzindo alegria, Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar essa situação e te transformar em algo muito maior. Ou transformar essa situação que hoje você está lavando as redes, pensando talvez amanhã seja melhor, talvez amanhã eu tenha um resultado diferente, talvez amanhã eu consiga produzir ou colher algo novo na minha vida. Saiba que com Jesus algo novo acontece. Com Jesus, com a palavra de Jesus, algo novo pode mudar. Algo novo vai acontecer, vai transformar, vai fazer tudo novo. Porque os propósitos de Deus contigo são maiores. Nós olhamos o natural, nós olhamos os peixes na rede, nós olhamos a quantidade de coisas que Deus pode fazer por nós, nós ficamos de olho nos milagres, nós ficamos de olho, e quando Jesus cura o leproso, quando Jesus cura aquele que é cego. Mas Deus está nos chamando para pescar homens. Deus está te chamando para mudar vidas, para mudar caráter. Para fazer, serem ajudadores do reino de Deus, de modo que Ele possa fazer uma transformação em corações. Aleluia. Diante dessa palavra de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos então largaram tudo e seguiram Jesus. Largaram tudo. Largaram, significa, queridos, que agora as prioridades mudaram. A prioridade agora é seguir Jesus. E quando seguimos Jesus, nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Nossos olhos espirituais precisam estar atentos àquilo que Jesus está fazendo. Nós, quando estamos simplesmente tendo atividades normais do nosso dia, indo trabalhar, estudar, nos relacionar, nós muitas vezes ficamos cegos espiritualmente, não conseguimos ver aquilo que está diante de nós. Talvez existam pessoas ao seu redor que estão clamando para serem salvas e você não consegue ver, porque você está tão preocupado com a pesca, tão preocupado com o resultado, tão preocupado em colher as riquezas daquele seu trabalho, daquele seu esforço, que você não consegue ver que à sua volta existe uma multidão faminta precisando de Jesus. Que ao seu redor existem pessoas precisando do teu clamor. Que dentro da tua casa, o teu filho, a tua filha está precisando de oração. Que o teu marido está precisando que você clame pela vida dele. Que pessoas ao seu redor estão precisando de um intercessor, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de alguém que estenda a mão, de alguém que dê uma palavra. Que pessoas à sua volta estão famintas de Deus.
E Deus te chamou para pescar lá. E Deus te colocou naquele lugar para você fazer a diferença. Deus te colocou ali para você fazer algo novo. É por isso que eu falo, né? Para a gente, falei hoje, para a gente fazer um desafio com Deus. Porque lá em casa o desafio já foi feito, meu irmão. Matias fala do desafio todo dia, vai acabar sexta, né, Matias? O desafio. Matias falou, ó, vamos fazer um desafio aqui em casa. Aqui em casa agora, essa semana, é sem televisão. Sem nenhum eletrônico lá em casa. Só essa Bíblia aqui que é eletrônica, tá, irmãos? Mas o irmão me perdoa, porque para mim era só sem televisão. O irmão aumentou agora. Então, é sem televisão, sem nenhum eletrônico, né? O celular pode usar, né? Só para... Ah, para pedir comida pode usar celular, entendi. Para mandar mensagem, atender ligação pode, né? Amém. Pelo menos, né? Mas, queridos, nós podemos fazer desafios com Deus. Desafios com Deus, que eu digo, é propósitos com Deus. Matias fez o desafio dele e isso tem nos abençoado. Tem abençoado a nossa casa, a nossa família. Porque, queridos, nós muitas vezes saímos do propósito, saímos da direção que Deus quer. Acabamos nos envolvendo com mensagens, com notícias, com imagens, com pessoas. E quando nós vamos ver, o propósito de Deus na nossa vida fica em segundo plano. Então, quero orar por você hoje. Quero orar pela sua casa hoje. Porque existem coisas na nossa vida que a gente precisa deixar. Que a gente precisa deixar para trás. Para a gente continuar, para a gente seguir. Para a gente poder ver uma pesca maravilhosa acontecendo. Quem quer ver uma pesca maravilhosa aí? É um milagre de Deus. É agir conforme a palavra de Deus. E eu creio, meu irmão, que Deus pode fazer essa pesca maravilhosa dentro da sua casa. Deus pode fazer essa pesca maravilhosa junto da sua família. De pessoas que hoje estão se perdendo, mas que podem estar dentro do barco junto com você. Perceba que a atitude de Pedro diante de Jesus diante da pesca que Jesus fez ele ter, é se prostrar diante do Senhor. Nós podemos sair de casa sem alegria, trabalhar sem alegria, estudar sem alegria, se relacionar sem alegria. Mas no reino de Deus, queridos, não existe cristão que serve a Deus sem alegria. No reino de Deus, não existe aquele que serve ao Senhor com raiva, murmurando, reclamando. Quantas pessoas que nós conhecemos que trabalham dessa maneira? Sempre estão reclamando do chefe, sempre estão reclamando de alguma coisa, sempre reclamam do tempo. Quando não reclama do tempo, reclama da comida. Quando não reclama da comida, reclama da entrada, daquilo que não tem, daquilo que falta. E a gente fica com murmuração no nosso coração. Mas o Senhor está nos ensinando que nós podemos nos prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecadora. Senhor, eu não quero fazer a Tua vontade. Senhor, muitas vezes eu não quero. Muitas vezes o que eu quero mesmo é curtir a vida. O que eu quero mesmo é fazer aquilo que está no meu coração. Mas Deus te chama para algo maior, para um propósito maior, para realizar coisas maiores. E dentro desse propósito de Deus, inclui você ver os milagres de Deus na vida de pessoas que estão próximas de você. Você pode colocar essas pessoas diante do Senhor hoje? Será que podemos ficar de pé? Jesus. Em primeiro lugar, Deus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Nós te bendizemos e nos prostramos na tua presença. Porque esse culto de oração é para isso, Senhor.
é para nos humilharmos no Teu altar, é para entregarmos todo o nosso ser, o nosso coração, o nosso futuro, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. E dizer, Senhor, reconhecemos que somos limitados, pecadores, falhos. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor passa e olha para nós. Salabassuri calabandai. Obrigado, Senhor, porque os nossos esforços não estão, Pai, invisíveis aos Teus olhos. Mas o Senhor olha e vê, Pai, o esforço de cada um de nós aqui hoje. O Senhor vê, meu Pai amado, a luta de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. A luta diária, Senhor, para permanecer, para continuar. Oh Deus, quantas vezes, Pai, meu irmão lavou as redes, se preparando para um outro dia. Ah, Deus, quantas vezes, meu Pai, a minha irmã não chorou, meu Deus, por causa de situações que machucaram, que feriram, que afastaram, Deus amado, o coração dela do Teu. Oh, meu Pai, que fez com que ela perdesse a sua fé, a esperança, meu Pai, mas no outro dia, tudo estava renovado, tudo, meu Pai amado, era novo, Pai, porque o Senhor pode fazer isso por nós. Ah, Deus, graças a Ti, porque temos a Tua palavra, e a Tua palavra mudou o nosso coração, e hoje podemos declarar que só Tu és o nosso Senhor, só Tu és, Pai, aquele que tem palavra de vida eterna, aquele que pode nos trazer, meu Deus, a satisfação plena, a alegria, Senhor, que nada mais pode nos dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Concede, meu Deus, essa alegria a cada um de nós. Alegria de estar na Tua presença, alegria de estar na Tua casa, alegria de fazer a Tua obra, alegria, meu Pai, de servir o meu irmão, alegria, meu Deus amado, de me humilhar no Teu altar, alegria do Espírito Santo, alegria que só o Senhor pode nos conceder. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, alegria, meu Pai, de pregar, alegria, Senhor, de servir, alegria, meu Pai, em nome de Jesus, de cuidar da minha casa, de cuidar da minha família, de cuidar dos meus filhos. Aleluia, Senhor, o Senhor pode conceder alegria ao meu irmão, meu Pai. Ah, Deus, em situações, Deus, que ele não vê saída, mas o Senhor faz um milagre, opera um milagre na vida, Pai, de cada um de nós aqui hoje, na vida de cada um dos Teus filhos, que eles possam ver a colheita, a pesca, e enxergar que o Senhor é conosco, que o Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Estenda as suas mãos, meu irmão, e adora Ele. Adora o Senhor. Porque Ele é digno de honra e de glória, de louvor, de adoração. Exalte o seu nome. Porque Ele está aqui. Aleluia. Aleluia, você não está imperceptível. Aleluia, Jesus. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está plantando, meu irmão. Alabaxuri calabandarábia. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor enxerga cada coração aqui hoje. Ah, meu Pai, o Senhor quer ver quebrantamento, o Senhor quer ver, meu Pai, aqueles que se humilham na Tua presença, aqueles que se prostram diante do Teu altar, porque existe um chamado maior, existe algo muito maior para você, minha irmã. Alabaxuri calabandarábia. O teu chamado não é só um trabalho mecânico, o teu chamado não é só trazer peixe para dentro do barco, mas o teu chamado é pescar almas, é salvar vidas, é tirar das trevas aqueles que estão presos, a aracalabaçúbia é resgatar aqueles que estão perdidos nas mãos do inferno. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa os Teus filhos, Pai. O Teu propósito é maior, meu irmão.
O teu chamado é maior. Aleluia, Jesus. Aleluia.